Jogo de Cintura. Oiê! Começa agora mais um Jogo de Cintura. Comigo, Fabiana Sparrenberger, e com elas... Desculpa, bem na hora. A cabeça, claro. Grossa que eu fui. Desculpa. Eu olhei e disse, o que é aquilo? Um chau-chau passando na frente. Oiê! Começa agora mais um Jogo de Cintura. Comigo, Fabiana Sparrenberger, e com elas, as maravilhosas, as sensacionais, as imperdíveis, Núbia Marques, Oi. Daniela Minello, Débora Evangelista. E a pauta de hoje... Para nossos parceiros, Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja a Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Pauta de hoje, sugerida aqui num programa que fizemos sobre o mapa astral védico. Conversamos aqui dia desses, bem recentemente. A pauta é ancestralidade, as histórias de vida, de dores e de alegrias que você carrega no seu DNA. E aí, gurias, quem sugeriu? Daniela Minello. Pois é. Fiquei pensando agora... Que ela queria falar de ancestralidade, porque ela não sabia falar, não tinha nada para contribuir tinha nada sobre mapa astral. E aí eu disse, isso é tema para um próximo programa, aliás, que chegou agora. É a sua vez, Daniela. Pode agora falar sobre o tema do programa. Obrigada. E, aliás, eu fiquei elegante para esse, tá? Não vai me tirar elegante. Ficou. Aliás... A minha tentativa aqui em vários programas é tirar a elegância. Eu não tenho almofadinha hoje, Fernandinho tá contra a minha elegância, mas eu vou me manter na contração isométrica, ninguém me tira a elegância, gente. O seguinte, aquele dia, Fábio, que tu tinha comentado sobre aquela moça que faz o mapa astral, eu acabei conseguindo marcar, só que só para novembro. Viu? Só para novembro. Avisei. Hora marcada, tudo muito bem organizado, estou na expectativa de tão interessada que fiquei, porque realmente nunca tinha... Aí eu vou repetir a mesma coisa que disse nesse programa. A pauta hoje, Daniela Minello, é sobre ancestralidade. Isso, é que na minha elegância eu gostaria... Gente, elas morrem de inveja de mim. A Débora, ela me aprova só pelo respirar. Mas elas estão com inveja de mim, da minha postura elegante, porque eu estou de azul. Azul royal, que todas nós amamos, mas ninguém veio com azul royal. Os ruídos, Fernanda, elas querem me atrapalhar o raciocínio lógico apostólico romano. Assim, ó, eu estava introduzindo para dizer por que a ancestralidade, na minha opinião, ela interfere muito mais. Porque, óbvio, nunca tinha feito uma astral, gente, nunca fiz. Farei em novembro, com a graça de Deus, e com o dinheiro que eu pagarei, que não é tão caro, aliás. E entendo que a ancestralidade, na minha opinião, Daniela, ela vem em peso na minha vida. Por que falo isso para vocês? Não entendo muito também sobre ancestralidade feminina, ancestralidade brasileira, porque se a gente for pesquisar, existem várias formas, né, de ancestralidade que a gente contextualiza para entender as nossas origens e o significado comportamental de muitas delas. Que tudo, se a gente for parar para pensar numa árvore genealógica, a gente tem um tanto de todo mundo, né? Que a gente é relacionado a vários segmentos familiares. E no momento que a gente começa a perceber alguns comportamentos que são passados de gerações para gerações, a gente acaba buscando também ajuda, né? Com terapias holísticas, com psicólogos, dentro da psiquiatria, para justamente compreender os nossos comportamentos e o quanto a gente pode melhorar como seres humanos e evoluir nessa passagem aqui que a gente tem pela vida, que acredito que todos nós estejamos aqui, de passagem. Uma delas, que eu acabei compreendendo a minha ancestralidade e o porquê alguns comportamentos eram recorrentes, foi justamente... esqueci o nome. Foi justamente... Nome do que, criatura? Aquilo que eu fiz, constelação familiar, como é que eu poderia ter esquecido? Na constelação familiar, a gente acaba tendo contato na memória que está subentendida, só que a gente nunca para pensar quem foram os nossos bisavós. Claro que eu já parei para pensar, porque eu ganhei quando eu não saí de casa, mas eu troquei, fui pro porão. Desde muito cedo eu quis montar minha casa. E aí meus pais me apoiaram, e eles têm uma casa que tem 2 andares, e eu comecei a comprar devagar tudo que eu queria e montei uma casa. E eles me deram uma Bíblia, olhem que interessante.
Eles falaram que quem tem casa tem que ter uma Bíblia. E esta Bíblia tem ali todos os dados sobre a tua pessoa. É uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia católica. E ali me fez ir atrás do nome dos meus tataravós, dos meus bisavós. E o meu pai e a minha mãe sempre tiveram muita vontade de nos falar o nome deles, quem eram eles, a história de vida deles. Claro que com alguma peneira, né? Tem coisas que não se fala e que ficam lá armazenadas na caixinha, né? Das memórias boas e das memórias não tão boas assim. Só que daí, dentro da constelação familiar, a gente é buscado a compreender, a gente é instigado, perdão, a compreender as nossas atitudes a partir do perdão. Que tu tem que deixar as pessoas que vieram, principalmente os imigrantes, porque nós somos filhos de imigrantes, eu sou, no caso, bisneta de imigrantes italianos, e todo e qualquer imigrante facilmente tem uma história que não é boa, que ele veio justamente porque a sua história de vida não era legal no seu país de origem, no caso a Itália. Então eles vieram a partir de um sofrimento que lhes foi oferecido e tentar buscar uma nova vida. Então tem toda uma história de sofrimento, de tristeza, e que a gente acaba trazendo se a gente não liberar o perdão e não compreender que cada um tem uma função nessa vida e cada um tem a sua competência para se responsabilizar pela sua história de vida. Só que como é que eu vou compreender isso? A partir de uma tomada de consciência corporal, espiritual e mental que me posiciona na peça do xadrez de quem eu sou hoje, Daniela. O que eu faço com aquilo que me acontece de bom e com o que me acontece que não é de tão bom? Eu trago isso como uma responsabilidade minha, a vida das pessoas. Eu me coloco na responsabilidade das ações erradas dos meus pais, e isso tudo é constelação. Não estou aqui falando somente da constelação, mas estou dizendo que a terapia que me fez compreender a minha ancestralidade foi eu ter acesso à constelação familiar, que me fez entender como um elemento de uma constelação dentro de toda uma possibilidade de teias comportamentais, só que eu sou responsável pelas minhas ações, e eu tenho que liberar o passado e o perdão dos meus antepassados, para eu ter uma vida em paz, em que eu não carregue karmas, em que eu não carregue responsabilidades por aquilo que não foi me colocado como referência. Essas coisas, essa memória dolorosa, o que nós temos, Daniela? O que nós temos? O que nos sobra diante disso? Então, eu tenho um processo que a gente nominou como Afrocoaching, que o Afrocoaching trabalha exatamente o processo de desenvolvimento. Claro que eu acabei optando por trabalhar com mulheres negras, né? E aí, dentro desse trabalho, se qualquer processo de coaching, ele não vai trabalhar a ancestralidade. Porque a ancestralidade, para o processo de coaching, tu vai trabalhar resultado, tu vai potencializar a pessoa daqui para frente. Só que a pessoa, a mulher negra, eu não tenho como trabalhar ela, como trabalhar as questões importantes da vida dela daqui para frente, sem olhar a nossa ancestralidade. Então, para nós, a ancestralidade, ela é essencial. Eu tenho dentro do Afrocoaching, tem o Afrocoaching que é as sessões individuais, tu tem trabalhos em grupo, e tem um que o nome dele é bem interessante, é Ancestralidade, Poder e Sucesso. O que é essa cadeia? Como é que eu faço essa escada da ancestralidade, do poder, que é o empoderamento, para o sucesso que eu mereço e que eu tenho o direito de ter hoje? Agora, é essencial que eu possa ancorar na minha ancestralidade, lá no pai, na mãe, nos avós, nos bisavós, nos tataravós, que eu possa ancorar o quê? A coragem e a liberdade. Por que nós temos essas necessidades de âncoras? Porque nós temos nós tivemos uma linha do tempo que se perde. Nós conseguimos ir, a pessoa negra, com algumas mais, outras menos, mas nós vamos até os nossos tataravós, no máximo. Isso historicamente. Depois tu cai na vala da escravização. E na vala da escravização tu não sabe quem é que é o teu antepassado, tu não sabe de onde ele veio, tu não sabe de que tribo ele é, tu só sabe que ele foi subjugado, tirado da África e trazido para cá.
Ao contrário do imigrante que talvez tivesse lá na África, lá na Europa, uma situação mais difícil e que daí ele veio fazer a América, veio buscar uma oportunidade, coisa, nós não viemos buscar oportunidade nenhuma, nós estávamos indo para o flagelo, nós estávamos indo para deixar de ser seres humanos. Tem uma bonequinha que eu trabalho muito, que é a Bayomi, e aí tem uma historinha que a mulher negra no navio negreiro rasgava a saia, fazia a bonequinha e dava para as crianças. Que fazia a bonequinha e dava para a criança? O meu povo não veio pai, mãe, vó e filho. O meu povo foi assim, ó, chegaram na África, vocês eram casados, tu pra lá, se tinha criança que não tinha poder, não valia dinheiro, matavam. A criança que valia dinheiro ia no outro navio negreiro, não veio junto. Não vem o pai, mãe, não tinha essa história da criança correr no cais do navio incomodando e alguém dizer, faz a criança parar, dar uma bonequinha. Jogavam no mar, matavam. Essa é a história do povo negro. E aí, eu faço o que com isso? Tinha um psiquiatra muito querido, assim, ó, uma pessoa maravilhosa, que o nome já falecido hoje, que é o Rainer Hermann. O Rainer chegou... Fabiana, para trabalhar em Santa Rosa, porque ele estava fazendo uma pesquisa com os imigrantes alemães e ele tinha detectado que em Santo Cristo, que é uma cidade perto, 20 quilômetros de Santa Rosa, o alto índice de suicídio dos alemães em Santo Cristo estava ligado com a Segunda Guerra Mundial. Que eram memórias que eles traziam da Segunda Guerra Mundial, que fazia com que a propensão ao suicídio aumentasse significativamente. Aí penso eu, se o Rainer Hermann saiu de Porto Alegre para morar em Santa Rosa para fazer uma pesquisa dessa, o que sobra para o meu povo? Então, às vezes, a gente não entende por que a menina negra lá do Beco da Tela não vem fazer o vestibular na Universidade Federal de Santa Maria e a gente não percebe que ela tem toda essa carga energética e ancestral para carregar, além do olhar de hoje, de uma sociedade estruturalmente racista. Isso que nós estamos falando de ancestralidade é coisa que está lá no subconsciente. Então, antes dela ser repelida, antes dela andar, e aí eu vou usar, porque independente do mercado, mas antes dela andar no mercado e ser observada como uma possível ladra de algumas coisas dentro do mercado, que as mulheres negras são perseguidas na maioria das vezes, antes desse olhar que é real, que é hoje, objetivo 2023, ela tem toda essa carga ancestral para carregar. E aí, como é que ela vai ressignificar? Que aí vem o trabalho da Afrocoaching. Trabalhar com essas dores, ressignificar isso, colocar, assim como nós temos na constelação familiar, colocar aonde está. E aí fazer, porque muitos de nós, e eu sou uma delas, muitos de nós não conseguem assistir uma novela de época do tempo da escravidão sem chorar. Porque é impossível para nós. Aquele chicote dói na gente. Então, como é que eu faço que ela veja o período da escravização, desnudado de qualquer tipo de romantismo, perceba ali a riqueza dos nossos ancestrais que lutaram pela liberdade, e aí eu tenho uma opção. Que aí eu sempre digo, é uma opção nossa. Ou eu vou ficar com as memórias dolorosas da escravização, ou eu vou optar pelas memórias vitoriosas daquelas mulheres que fugiram, que fizeram quilombo, que não deixaram se subjugar. Eu fico com essa história, que não foi contada, mas que eu posso contar a partir da minha vivência atual hoje. Então é um trabalho assim, ó, que às vezes a gente acha que é diminuto. E hoje de manhã normalmente eu atendo duas sessões de Afrocoaching de manhã, que é diminuto, mas que ele é de uma potencialização que aí, a partir dessas compreensões todas, eu vou conseguir fazer com que a menina lá do Beco da Tela vá fazer o vestibular em Santa Maria, na universidade, mas enquanto ela não trabalhar essas questões, eu não posso exigir que ela vá. Então, quando a gente fala de meritocracia, que as pessoas são iguais e ok, sabe? Mas nós não partimos do mesmo lugar, nós não partimos do mesmo posicionamento. Então, por isso que uns conseguem. Aí diz, mas como é que tu conseguiu, Débora?
Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na trajetória da minha família que fez com que eu não tivesse que trabalhar como faxineira, que fez com que eu não tivesse que cuidar da criança, que fez com que eu pudesse chegar na minha idade normal de aprendizagem e escolhesse um curso de graduação. Mas eu sou uma exceção. E o fato de eu ser exceção não significa que eu tenho que abandonar os demais. Não, eu tenho que puxar eles para vir comigo. Então, essas compreensões da ancestralidade para o povo negro é muito importante. É fundamental. É fundamental. Não tem como construir um futuro diferente sem entender. Sem entender, sem estar ali. E eu posso dizer para vocês assim, ó, tem sessões de afrocoaching que elas são extremamente profundas, onde tu trabalha, tem uma técnica que eu trabalho exatamente a viagem no navio negreiro. Porque às vezes a gente tem que sentir aquilo ali. A gente tem que trazer para... E aí a Núbia usa muito essa expressão, trazer a consciência, sabe? Quando eu trago para a consciência, às vezes dá, no momento pode... Assim, a gente chora muito, às vezes dá, que, né, toda aquela emoção, mas é para que eu possa ter fôlego para seguir em frente. Desculpa. Não, ótimo. Agora a gente vai chamar o intervalo pra gente dar uma respirada, né, gente? Ai, forte. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Ancestralidade, as histórias de vida, de dores e de alegrias que você carrega no seu DNA. É esse o tema do Jogo de Cintura de hoje. Faltamos nós duas, né? Eu e Núbia. Na verdade, eu tô bem pensativa com os dois relatos aqui, né? E aí eu trago para minha consciência que a minha linha do tempo, ela é bem apagada, sabe? Porque eu nunca tinha parado para pensar e para analisar tão profundamente, assim. Eu tenho conhecimento, no máximo, gente, até os meus avós, sabe? Eu nunca tinha parado para analisar, vocês falando agora, que eu me deparei com uma situação que eu disse, nossa, eu não sei. Eu sei mais ou menos qual é que é a minha origem, sabe? Porque o meu pai fala que o meu avô era bugre, né? Então, e o da onde que eu sou, afinal, né? Porque o relato maior, até onde eu sei, é da minha avó. Então, eu tenho, na minha consciência da minha avó, a minha mãe, eu e a minha filha. É a geração que eu tenho mais conhecimento, né? E aí eu trago também muito isso para minha vivência, porque é
coisas que as mulheres estão carregando, né? Então, a minha avó passou por um processo bem doloroso, sabe? De nunca ter tido, como é que se diz? Emoção da mãe. A minha mãe passou o mesmo fator com a minha avó. Eu passei a mesma com a minha mãe. E a minha filha estava passando isso comigo também, né? Então, tu te assusta que isso aí são dores que a gente vai carregando, que a gente nem se dá por conta, né? Eu fui uma mulher que fui criada para não ter marido, nem filhos, muito menos família. Então, a minha estrutura para a minha vida, eu era só. Não queria ter raízes. E aí o universo veio e me proporcionou outra situação, né? E eu me deparei assim, eu disse, bom, e agora? E aí quando eu fiquei grávida e tal, e era uma menina, e eu comecei na criação ali, eu me dei por conta que eu estava tendo atitudes iguais que a minha mãe tinha comigo, né? E até um fator bem engraçado, que ontem eu estava conversando com a minha secretária, e eu disse assim, eu tenho pânico de escuro até hoje. Porque a minha mãe, né, me dava uns laçacinhos, né, para não dizer que me batia, né, e me deixava no banheiro. Até escurecer. E até hoje eu tenho trauma do escuro. E eu não posso ficar em lugares fechados porque me dá um pânico. Então, assim, eu vou dormir, eu tenho que deixar nem que seja a luzinha do banheiro. Qualquer lugar que eu vá. Eu preciso ter uma claridade, porque o escuro me dá um pânico, sabe? Então, são coisas que tu vai trazendo, e tudo isso, assim, eu fiquei refletindo, gente, eu sei pouco da minha história ancestral, né? E aí eu trago para minha consciência o quanto isso também é libertador, porque quando a gente faz constelação familiar, tu entende alguns posicionamentos, algumas coisas, né? Que tu julga, mas aí só com autoconhecimento que tu começa a trazer mais clareza para tua vida, né? Para os fatos. Mas eu acho que é relevante, porque daí a partir da gente conhecer essas histórias, eu também não vou muito mais longe do que a Núbia, eu vou no máximo até os bisavós, no máximo. E ainda sem saber de muitos detalhes das suas histórias. Mas isso na terapia que eu se eu não tivesse feito, também não teria me dado conta. O quanto, quando tu tem esse é o meu caso da família materna, que é a que eu tenho mais, com a qual eu tenho um vínculo maior, como as histórias de lutas de mulheres que viveram sozinhas os seus desafios, perderam os maridos muito cedo tiveram que criar os filhos num ambiente muito problemático, com muitos desafios, muito machismo, uma série. O quanto isso me conduziu, me afetou em termos de entender que tudo, e era assim o meu processo, que tudo na minha vida tinha que ser muito difícil, com muito sacrifício. Nada poderia vir fácil. Aí me lembrei da Deborah falando do Deborah para serviços leves, né? Por quê? Porque eu sentia muito que tudo na minha vida tinha que ser muito brigado, muito suado, muito sacrificado, porque se não fosse, eu não estaria honrando essa ancestralidade. Que sim, que obteve um melhor lugar ao sol, mas a custo de muita luta, muito sacrifício. E para eu entender que não precisava, que eu tornava às vezes as coisas mais difíceis do que elas eram, porque eu tinha isso no meu modus operandi, que tinha que ser tudo com muito sacrifício, com muito sapato na porta, sempre com esse desbravar, essa coisa com muita coragem, sempre sem esmorecer, com muita força, com muita garra. Nada poderia vir fácil. Aí quando vinha fácil eu desconfiava. Eu digo, olha, aí tem coisa. Se veio fácil para mim é porque não era para mim. Como se eu não merecesse isso. E a partir de que... E aí a gente precisa, por causa disso, esse inventário social, ele é tão importante. Esse inventário é sim importante, porque a gente vai entender certas coisas, certos comportamentos e posições que nós assumimos nas nossas vidas, que em tese, se a gente não conhecer o passado, a gente não consegue entender o porquê. Mas também para que a gente, a partir de agora,
decida, peça perdão, isso a constelação familiar faz, eu também já fiz uma sessão, a gente pede perdão para os nossos ancestrais e diz, a partir de agora, desta geração, não vai ser mais assim. Não vai ser mais tudo com sacrifício, não vai ser mais tudo com essa carga que eu estava carregando e nem estava me dando conta. Então eu te honro, pai, eu te honro, mãe, eu agradeço imensamente tudo que fizeram por mim, mas a partir daqui vai ser diferente. É que eu fui uma mãe extremamente cuidadosa, delicada, inventadora de histórias, fiz mirabolantes coisas, né? A ponto da arquiteta que estava fazendo o quartinho deles chegar para mim e dizer assim, Débora, porque a gente quer que eles tenham um quarto de príncipe, mas assim, tipo assim, tentando me trazer tentando me trazer para a realidade, né? Porque acho que ela já tinha feito 300 projetos de quarto de criança e eu não tinha gostado de nenhum. Não gostado, mas sempre, né, exigido algo a mais. Agora eu quero casar. Mas uma coisa assim que eu fiz e foi inconsciente, e hoje reconheço, compreendo o motivo. Os meus 3 filhos tiveram uma árvore genealógica na porta da maternidade. Os 3. Cada qual diferente. O Eduardo era um biscuit, que eram gnomos, então era o papai e a mamãe gnomo, os avós, os bisavós, os tataravós. Estava lá a árvore de gnomos, era o Luiz Eduardo chegando. O Carlos, ele era da família do Tigrão. Né? É o artista da família, né? Então o Carlos é o da comunicação, então era o Tigrão, as Tigronas, os Tigrãos, né? 1001 Tigrão na árvore. E o Fernando era os anjos, então eram os anjos que estavam no céu, era a família toda esperando ele, e daí caía, né? Só eu mesmo, caía de uma nuvem o anjinho, né? O Fernandinho caindo, e daí tinha o biscuit trazendo ele, tudo. Mas para vocês verem como para mim era importante que quando essa criança chegasse, estivessem todos. Os bisavós, os tataravós, todos aqueles que eu conheci, eles estavam ali. E tem a minha tataravó, que o nome, segundo informações, seria Joana, que foi uma mulher escravizada. Então, da Joana, eu não tenho, não ficou para mim, ficou para uma prima, porque eu sou filha do meu pai, né? E aí, a minha avó, isso veio vindo, era um tecido, era um pedaço de tecido, onde tinha um breve, que a gente era uma oração que a sinhá dela escreveu para ela ditou para a sinhá dela escreveu, e aí foi feito um breve, um patuá. E esse patuá veio seguindo na minha família, quando chegou na geração do meu pai, o meu pai eram 3 homens e uma mulher, então quem que ficou? A mulher. Aí, consequentemente, as minhas primas que herdaram esse patuá, eu não herdei. Mas para vocês verem assim, a importância que é a gente saber das nossas origens, saber da onde a gente vem, ter ligação e ter essa compreensão de que muitas vezes a minha forma de agir hoje, ela não está respondendo a Débora consciente, advogada, professora universitária em 2023. Ela está respondendo a Débora Cristina, principalmente Cristina, que é a primeira filha do fulano que veio numa história assim, assado. E lembrar isso que a negação não vai te ajudar em nada. Não vai. E assim, por isso que eu digo assim, até a noção de aceitação é a compreensão dos nossos contextos, para que a gente possa evoluir. Que lindo esse programa, gente. Muito maravilhoso. Verdade é massa. Ai, eu só tô de ouvinte, achei maravilhoso. Adoro falar dessas coisas. Ai, como a gente Para, ficou falando aquela hora da minha camisa. Lindo, daria vários programas. E já vão ter que encerrar, Fernando, ainda temos um tempo. Não, vamos fazer um segundo programa sobre ancestralidade. Bom, né? Que eu fiquei com uma vontade de conhecer agora mais a família do meu pai, que eu conheço muito pouco. Muito pouco. Até isso a gente está se conectando, porque eu também sou mais ligado à mãe do que do pai. E acho que muita coisa, talvez, eu encontro a Débora explicação conhecendo um pouquinho mais a família do meu pai. Com certeza. Mas vamos ter que nos despedir, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Temos certeza que você aproveitou isso também. E que coisa boa, né? A gente ter esses momentos. Você aí,
se dedicar a esses momentos, a esse jogo de cintura, para sempre a gente pensar, a partir dessas reflexões, desse compartilhamento de vivências aqui, o quanto a gente pode, entendendo mais a nossa história, o quanto a gente pode fazer diferente. Então, obrigada pela sua companhia. Beijão! Jogo de Cintura.